Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Estamos começando mais um Metanoia Racional e a gente está aqui para falar sobre música, o poder da música. E eu sou o Matheus Lima Mota e creio que a música influencia o ambiente que estamos. Meu nome é Marcos Antônio e a música é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Eu sou Maurício Tades e a música é o ritmo, né? E meu nome é Miguel Barbosa e eu não... Boa. Mas um dia a gente lê Rock Mark. Um dia a gente vai ler. Pra você que não sabe o que é Rock Mark, fique nos assistindo que uma talvez vez um nos traz dia uma a gente faça um apanhada. programa. Um dia a gente faz um programa sobre eu leio Rock Mark, eu ouço Rock Mark e a gente chama o Marcos Almeida para comentar. Isso aí. Beleza? Bom, então agora você fica aí com os nossos informes. Bom, quero começar esses informes de hoje dizendo que a frase de abertura de Miguel foi "Eu não leio Rock Mark". E aí você vai entender melhor um pouco as brincadeiras que a gente faz logo em seguida. Bom, a gente teve um problema na conexão na hora que ele fala a frase dele e isso acabou interferindo no áudio. E infelizmente isso não está sendo raro de acontecer, mas a gente já está trabalhando aí para amenizar e acabar com esses transtornos. Agora, nós só estamos começando também. Nós estamos agora nos primeiros podcasts, nas primeiras publicações e algumas coisas ainda a gente está pegando o jeito e algumas coisas ainda vão precisar de mais investimento para a gente poder chegar num patamar em que não tenha esse tipo de falha. Mas eu agora quero te fazer também alguns pedidos especiais, tá bom? Nós queremos produzir aquilo que é relevante e que vai agradar as pessoas. Então nos ajude, nos envie as suas sugestões de temas e pautas, o que você quer ouvir, que tipo de conteúdo você quer consumir. Também nos envie talvez aí suas reclamações, alguma coisa você ouviu da gente e você não gostou, envie-nos as suas reclamações, a gente pode observar alguma coisa que realmente a gente precisa melhorar. E também nos envie e nos ajude dizendo o que você está gostando, porque isso vai nos ajudar a manter aquilo que está sendo bom. Porque talvez a gente está fazendo algo que está te agradando, mas alguém pode dizer que não está gostando daquilo, a gente parar por aqueles que estão dizendo, sendo que tem mais gente gostando do que não gostando. Então nos envie o que você está gostando também, que isso vai ajudar bastante. Outro pedido que eu tenho para te fazer é compartilhe, divulgue, nos ajude a divulgar o Metanoia Racional. Compartilhe com as pessoas que convivem com você, que são seus amigos, porque se você está gostando, provavelmente eles também vão gostar. E a gente quer também te ajudar a ter o que conversar. Então você vai poder conversar com as pessoas que você convive sobre o que você já está ouvindo com a gente. E isso vai te ajudar e até depois pode nos ajudar ainda mais. Então compartilhe aí com as pessoas e nos ajude. E agora, fica aí com o nosso conteúdo da semana. Hoje, como o nosso podcast vai falar sobre música, eu acho que a gente não poderia de começar lendo o Salmo 150, que é um dos salmos que resume um pouco do que é o louvor a Deus, que nós vamos falar mais à frente sobre o contexto da música, no louvor. Então, vou ler aqui o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai a Deus no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos
Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então aqui nós vemos que para todo ser que tem fôlego, todos os animais, toda criatura, ela louva o Senhor. Então nós devemos louvar o Senhor a cada dia. Então vamos entrar na história, um pouco da história bíblica, sobre a música em si. Um dos primeiros relatos da questão bíblica sobre a música fica em Gênesis, no capítulo 4, no verso 20 e 21, onde na descendência de Caim nasce Jubal, a qual no versículo 21 fala que ele é pai de todos os que tocam órgãos. Então esse seria o primeiro relato de música, no caso, depois da criação do ser humano, o relato sobre a música. Há algumas teorias, alguns versículos que falam sobre que a música já existia no céu. Jó 38, 7 vai falar fala sobre as estrelas da alva, que nós podemos comparar aos anjos que já louvavam antes da criação do mundo. Quando Deus responde para Jó ali sobre sua grandeza, porque Jó estava meio ali perdido ali, Deus responde a ele no meio do redemoinho. Então, no verso 7, Deus responde: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus. Claro que aqui a gente vai falar mais de um contexto espiritual, então para os céticos essa passagem aqui não vai encaixar muito. Mas o primeiro registro bíblico histórico seria mesmo esse de Gênesis 4, 20 e 21. Essa aqui a gente vai levar mais pela parte da fé, onde Deus falava para Jó. E também tem uma teoria, a qual eu estudando e não vi muito o contexto, mas fala sobre música, a qual pelos anjos louvarem ao Senhor, até as estrelas da alva louvarem ao Senhor, eles pegam os exemplos de Isaías, verso 14, 11, onde fala sobre a derribada do inferno com a soberba e seus sons de alaúde. E as pessoas relacionam esse verso a Lúcifer, que seria um anjo querubim, a qual eles relacionam a música a ele. Mas se a gente for ler todo o contexto dessa passagem, e também da passagem de Ezequiel 28, do 12 a 19, a gente vai ver que ele está se relacionando à ruína da Babilônia e o livramento de Israel. E lá Ezequiel vai falar sobre o rei de Tiro. Então, esse contexto, claro, muitos acreditam que esse contexto fala sobre o louvor no céu quando era formado, mas não, esse contexto fala mais sobre os reis. Poderia ser uma alegoria a Lúcifer quando ele tinha sua parte ali no céu, mas eu acho que esse contexto não entra, mas faz parte da história, então eu acho interessante a gente falar aqui. E a partir disso, veio se desenvolvendo, principalmente com o povo de Israel, a qual existia vários instrumentos, e a música passou a ser usada no louvor a Deus, em forma de agradecimentos, em forma de louvor mesmo. Então Deus cria essa adoração ali no céu com os anjos, uma coisa que veio lá do fundo do coração de Deus, sendo que Deus já existia, mas o louvor veio dele e os anjos o louvavam. Então os anjos têm essa idade de louvar ao Senhor. Daqui de Gênesis 4, 21, que fala sobre Jubal, que sai os instrumentos e as harpas, órgãos, a qual ia vir se desenvolvendo durante o povo. Então esse é o primeiro registro bíblico de música após a criação do homem, que a Bíblia fala. A gente não pode precisar uma data, porque é difícil contar aqui essa data, não teria como a gente precisar uma data aqui, mas esse foi o primeiro registro na Bíblia.
pessoas que cultuavam outras religiões, muito antigo, né? Registro histórico, eu digo, muito antigo. Praticamente, enquanto existiu civilização, existiu a música. Eu queria deixar que, e realmente, um dos primeiros registros escritos é a Bíblia, sendo antigo. E depois a gente vai ver que registro mesmo de notas, qual notas que ele usava, qual era o estilo, a gente só vai ter só na Grécia. Aí... Mas durante esse tempo já sabia que existia instrumento de percussão e um jeito de adorar. Aí até então, aí a gente vai ter que voltar um pouco lá, porque a música, ela vem até antes da humanidade. Então é difícil ter uma data certa de quando a música surgiu. Porque ela vem desde lá de trás. Os pássaros já usavam o canto como uma forma de comunicação. O que a gente quer deixar aqui bem claro é o seguinte: a música é uma linguagem universal para todo mundo. Então, eu sou brasileiro, o outro é alemão, o outro é americano. Mas se a gente cantar uma música, pode ser que na nossa língua ele não vai entender. Realmente não vai. Nós somos de países diferentes. Mas através da música eu consigo me comunicar com aquela pessoa, através do ritmo. Qualquer brasileiro que for nos Estados Unidos e cantar Garota de Ipanema, pode cantar em português que o nego vai entender. Entendeu? Então, sempre foi uma forma de se comunicar. Então, o surgimento, mais ou menos o surgimento da música foi mais ou menos 40 mil anos atrás. Então, poxa, dá pra ver que não tem assim... A agricultura tem 10 mil anos, por exemplo. Dá para ver que é bem mais antigo. Aí, as primeiras manifestações da música aconteceu lá na África, né? O povo, eles pegavam bastões, pegavam pedra, batia nas rochas, batia nas árvores para emitir som. Ali que começou a brincadeira, vamos dizer assim. Do ponto de vista científico, a civilização surgiu ali mesmo, durante aquela região. Então faz sentido a música ter começado ali também, junto com a civilização. Traz aquela ideia também dos aborígenes. Os aborígenes eram um povo mais antigo da Terra. Os aborígenes tinham tanto essa parada de música, eles são muito, como é que eu posso dizer, espirituais, eles cultuam muito essa parada de fazer rituais a Deus, essas paradas, Deus da água. Então, como eles são um povo, foi uma das primeiras civilizações naquele lugar, eles pegaram, a afeição pela terra. Então, tipo assim, eu até vi uma entrevista, um documentário uma vez, de um aborígene, que ele conta que ele sentia cheiro da água. Pra gente parece doideira, mas pra ele é uma coisa lógica. Por quê? Ele foi um dos primeiros, entendeu? A estar lá, a ver como é que é, como funciona. Então, pra ele é uma coisa simples, pra nós é uma coisa mais composta, uma coisa mais complicada, mas ele sente o cheiro. E a gente anda naquele assunto, né, que praticamente qualquer tribo ou qualquer povo, ele tem um modo de adorar. Então é uma coisa muito antiga, muito enraizada em nós. Talvez eu possa estar dizendo, mas é uma das primeiras artes que a gente tem. Sim, a vida antes da escrita, da pintura. Então a música está muito forte na nossa genética. E como o Marquinhos falou, provavelmente eles não sabiam as notas musicais, não sabiam nada disso. Mas eles estavam ali expressando a cultura. Porque a música, ela não é a música que cria a cultura, mas a cultura daquele grupo, né, da pessoa, gera a música. E a música é uma essência básica do ser humano. Como o Maurício falou, os anjos cantavam. A Bíblia relata que os anjos louvavam a Deus nos céus. Isso antes da criação do universo. Então, assim, quando Deus faz o ser humano, ele faz com essa essência de necessidade de louvor. Ele faz uma parte em nós que se envolve com a música e cria música, né? E relacionar também a promessa do céu também. Diz também que lá terão louvores, gente irá adorar. Tem várias referências também. O intuito de Deus não criar foi para adorar, para adoração, para louvor. Então isso aí é tudo em antes. Então a palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então se ele já era, ainda antes que houvesse dia, naquela época já tinha música. Então Deus não foi criar o homem, falou barro, espírito e música. Música. Isso aí, só pra música nele. Então, e o interessante também é que a gente percebe que a essência da música, ela, no início, claro, a gente leva essa parte de Deus mais pro lado da nossa fé, como a gente disse, mas ela vem de Deus, ela vem, tipo, ali do âmago da alma de Deus, ela vem aquela essência da música.
Não, aí é o seguinte, aí para explicar um pouco melhor, naquela época as pessoas, né, que nem eu falei, pegavam os bastões, pegava pedra e batia nas rochas, nas paredes para poder emitir som. Depois, com o passar do tempo, eles viram que aquilo não estava tendo uma certa lógica. Aí o que eles faziam? Tem que começar a comentar isso daí com alguns irmãos, né? Que vão sair batendo coisa dentro da igreja. Às acha vezes que tá não sai uma certo. certa lógica. Eles começaram a gritar. Parece que coisa de bobeira. Além de bater nas rochas, nas árvores, começaram a gritar, fazer imitações de som de animal, para poder agradecer o Deus da música. Porque a África, ela sempre guardou essa ideia de que há um Deus através disso que manda música. Aí há um Deus que manda chuva, há um Deus que protege a terra, que faz a terra ficar fértil. Então eles faziam essas manifestações, esses rituais, para agradecer esses deuses. Eu estava até lendo um livro que ele conta, né, essa origem do ser humano, e ele diz realmente que está... Ele fala que sempre há necessidade do ser humano de achar uma resposta para as coisas. Então, o porquê do som, o porquê daquilo, então tu vê sempre essa necessidade de dar sentido às coisas. Por que as coisas acontecem? E aí vem a criação dos deuses e depois se gera a ideia de adorar. E também vem aquela questão de questionar, né? Por que a chuva? Por que a terra? Né? A gente vê lá era Sócrates, não? Acho que era Sócrates, sim. E tudo ele perguntava. Mas por que disso? Por que daquilo? Então, uma maneira deles poder agradecer e parar de questionar era isso. Era uma das maneiras, né? Era através da música. Então a música foi influenciando eles, e aí foi crescendo as civilizações e, que nem a gente está vendo hoje, todo mundo usa música. Várias tribos fazem vários rituais usando a Falando música. dança da chuva. Tem essa ideia. É antiga essa ideia. Não é nova, não. Não. Então fica quanto andar para frente. E com o passar do tempo, aquele povo descobriu que, tipo assim, poxa, esse negócio de ficar batendo em rocha, com pedra, com bastão, com pedaço de pau, tá dando muito certo, não. Cabeça. Eu acho que nós temos que criar uns instrumentos. Aí veio a ideia, falou, vamos começar a criar um instrumento aí para ver como que fica. Aí começou a surgir. E os primeiros a aparecer, né, a ser feito, com o instrumento de sopro. A galera falou, vou fazer instrumento de sopro, né, para dar uma acertada aí, porque tá meio Eu jurava bagunçado. que era de percussão. Na minha ideia. Na minha cabeça também era tipo, vamos fazer um tambor, vamos fazer. Isso. Até porque a gente pega um osso e usa para bater, mas No não caso, sabia. veio primeiro o instrumento de sopro, aí depois veio o instrumento de percussão. No caso, é pela linha da lógica, vamos dizer. Querendo ou não, o de percussão, ele vem na frente, porque ele já batia, certo? Sim, Só que o do sopro era uma forma deles... mais meio que, sofisticado. meio que para fazer aquele porque negócio com consciência. Eles batiam Porque em já rocha, batiam. em Isso. coisa assim, não era instrumento de Isso, fato, era isso uma aí. coisa No criada. caso, a percussão, ele já fazia percussão. Só que ele falava, poxa, a gente tá batendo assim do nada, não tem um sentido, não tem uma lógica. Aí eles falaram, vamos construir um instrumento de sopro. Aí eles construíram o instrumento de sopro, aí com o passar do tempo, foi evoluindo. Acho que dá pra fazer instrumento de corda também. Vamos fazer? Vamos. Aí começaram a cortar as mangueiras, cortar isso, cortar aquilo. Daí é que veio aquela ideia toda de harpa, porque o violão é algo assim, algo novo, algo Vista da história moderno. da música. Agora a divisão de traste, que a gente tá falando que é uma coisa muito moderna. Isso aí é lá para Pitágoras. Assim, muito sonhava com isso. Então a música sempre foi uma forma de produção cultural, entendeu? Que as tribos se organizavam, faziam aqueles rituais, faziam aquilo tudo, para maneira de agradecer os deuses, Deus da música. E tinha sempre essa ideia, Deus da música. Interessante também que, entrando um pouco nesse contexto, sobre louvar com sentido, o Salmo 47:7 até fala, pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Daí também uma ideia do que foi na criação dos instrumentos para ter um sentido, ali fazer sentido o que ele estava fazendo. Sim, E até depois, aí já não é na questão só de louvor, né, mas em Romanos, Paulo também fala que a gente louva a Deus, né, oferece um culto racional, a gente usa o raciocínio
e por isso a gente sempre busca o melhor, tentar na técnica, nos instrumentos. Tanto que na Bíblia também tem aquele versículo, né? Apresentar o racional a Deus. Então a pessoa, mais ou menos isso. Aí no caso, tipo assim, então se tu tá batendo aquilo sem lógica, meu irmão, assim, a não ser se o irmão tem um problema, a gente vai ter aceitar. Eu tava brincando um pouco antes, né? Que o Marquinhos tava falando que eles batiam assim descoordenadamente e depois eles pegaram, a gente podia melhorar isso. E eu até brinquei, né? Que tem muito irmão de igreja aí que podia escutar isso e tentar assim, vou botar um pouco de lógica no que eu tô batendo aqui para entrar no ritmo, porque a gente está sempre buscando racionalmente fazer o melhor para Deus. Porque as pessoas acham que, tipo assim, já que Deus ele aceita tudo, então vamos fazer de qualquer maneira. Não é assim. Alguns usam até isso como indicativo. Não, eu tô tocando para Deus, não é para você. Mas quem está escutando também sou eu. A palavra de Deus diz o seguinte: fazer as coisas de acordo com as nossas. Então, quando fala força, não é só força física. Tá falando aqui da mente também. Fazer a coisa racionalmente. Então, não adianta eu pegar um pandeiro, pegar um outro tipo de instrumento e querer atrapalhar o outro. Se eu tô atrapalhando o outro, não tá tendo rendimento, tá significando que não tá sendo racional. Entendeu? A parada tem que ser racional. Todo mundo tem que trabalhar num conjunto. Entendeu? Às vezes acaba, ao invés de o cara tá tão num anseio tão grande dele louvar a Deus, vai atrapalhando o outro que está querendo louvar também. E aí é justamente o que vocês estão falando, né? Então, para todo mundo conseguir adorar a mesma música, né? Isso. Então tem que desenvolver. Um tempo vai desenvolvendo essas técnicas. É lógico que assim, a gente também tem que pensar igual, vamos cantar todo mundo em grupo. Aquele hino de abertura que se usa o inário, né? Aí tem um irmãozinho que é uma taquara rachada, mas tem um irmãozinho que canta muito bem. Mas cada um tenta se equilibrar para todo mundo cantar junto, todo mundo adorar a Deus junto. O que a gente está falando aqui não é que o irmãozinho está desentoado para ele parar, não. Ele tem que louvar. Ele tem que louvar, é a essência dele. Só que de maneira racional. Ele está ali para isso. Então hoje eu cantei pior, eu posso pensar assim, como eu posso melhorar na próxima vez. Né? Para ser mais simplificado, eu vou dizer, o relógio, ele trabalha com função de engrenagem, certo? O relógio tem peça pequena, tem peça grande, dependendo do relógio tem peça muito grande, mas dependendo do relógio tem peça muito pequena. Então, todas as peças, elas trabalham em conjunto. Se uma peça resolver trabalhar em conjunto contrário, vai dar problema. Então, o que a gente está querendo dizer? Você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Não interessa se você... eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Eu não sei tocar. Tudo bem. Uma coisa é você não saber. Outra coisa é você não querer buscar conhecimento para poder aprender. Hoje em dia tá fácil, worship. Tudo igual. Entendeu? Então, o que a gente está tentando levar aqui é isso. É você adorar, mas de forma racional. E também, outra coisa, você tem que saber para quem você está adorando. Porque tem pessoas que elas se empolgam, falam com eloquência, falam aquilo tudo, mas é dela. Muitas das vezes para impressionar quem está do lado. E às vezes o louvor não chega a Deus. Tem muita gente que canta muito bonito, mas não traz aquele sentido de adoração. Ele não está adorando, ele está cantando muito bonito. Eu já vi alguns que são instrumentistas muito bons, foram contratados por alguns só porque eram muito bons, mas o cara estava ali não era para adorar, nem crente ele era, ele estava ali só mesmo pelo dinheiro. Então a questão que a gente está falando aqui é o seguinte, um outro exemplo, tem pessoas que não estudam a teologia. Sim. Não tem a teologia, mas Deus dá unção a ela, é uma benção, ela prega, ela fala, amém, é legal. Já tem pessoas que têm a teologia, também é legal, mas não tem unção. Qual é o certo? As duas têm que andar juntas. Sim. Não tem que, eu não tenho unção, mas eu vou ter a teologia. Ou vou ter a teologia e não vou ter unção. As duas têm que caminhar junto. Porque Deus pode me usar, posso ter. Mas se eu puder aprender, é bom. Porque nosso intuito aqui é levar o conhecimento até você. É deixar o intelectual. E deixar você mais informado do que está acontecendo no meio do mundo gospel, mas também no meio do mundo. Porque você tem que estar atenado nos dois.
A gente é cristão, mas a gente também tem que ler o jornal. A gente tem que saber também da política. A gente tem que saber do nosso governo. Depois a gente vai falar do movimento cultural que está se encaminhando a música gospel. A gente vai falar depois. Porque não está acompanhando a cultura brasileira, vamos colocar assim. Depois a gente vai debater mais isso. Mas é justamente está falando, a gente tem que ficar ligado para conseguir trazer outros estilos de música, sair da mesmice, para a gente começar a atingir outro público também. Pregar o evangelho através da música. Então você tem que se adequar. Porque as pessoas mudam. O evangelho não. O evangelho é um só. A palavra de Deus é uma só. Tanto que o Senhor falou, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. A verdade, ela continua sendo a mesma. Mas as pessoas mudam. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar informado. A gente precisa saber. Entendeu? Então, deixando aqui, então a gente vai, o que é música? A gente fala música, o que é música? A gente vai contar agora o contexto realmente da teoria musical. Né? Quando começou a desenvolver. Eu até pesquisei que música é uma forma de arte, constitui na combinação de vários sons e ritmos, refletindo aspectos sentimentais e culturais de um povo. Eu acho que a gente tem que saber do que é música. Mas quem começou com essa coisa? Por que isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo? Por que dó não dá com lá e lá não dá com dó? Lá maior, né? Então ele é esse carinha, né? Nada mais, nada menos, Pitágoras. O pai da matemática, filósofo. É até curioso que a música e a matemática seriam a chave do segredo do universo. Porque elas são harmônicas e como é que eu vou dizer? Matemática, né? Isso, tanto que ele fala que o universo vibra na frequência do sol maior. É outro conhecimento. Eu não vou bater muito esses detalhes, mas é interessante que ele percebeu que se você pegar uma corda e dividir ela no meio, esse som será a mesma nota que você projetou. Então, você tem uma corda dó, quando você partir ela no meio certinho, você vai ter um dó. E tem essa relação matemática, um terço é a quinta maior, não é relevante para quem é músico, né? Um quarto também é parecido com um meio, também, 1/2, 1/4, e também é a mesma nota, então tem uma relação, um quinto é a terça maior. Então, essas notas que estão falando de um terço e um quinto, depois a gente pode, não vai SAT, mas é o que forma o acorde. Para quem não é músico e muito menos entende um pouco de música, que é um pouco... eu? Vamos ficar de uma forma mais simples. Todo mundo já viu um piano, né? Todo mundo sabe que é um piano. Basicamente são as oitavas, né? No piano ela tem as oitavas. Tudo bem, não adiantou nada. Mas é isso aí. Eu entendi, mas... Ele percebeu que se pegar... Não sei se todo mundo entendeu. Ele percebeu que se for pegar a corda, dividir no meio, vai dar a mesma nota. Se dividir no meio, vai dar a mesma nota. Isso. Se dividir no meio, dá a mesma nota. Então ele acha essa relação matemática. Então elas mantêm a frequência, numa fração, geral mesmo. Isso, numa fração de 2 para 1, é isso aí. Dividindo. E tem até também, a gente pode até falar um pouco, que depois na China, usando esse conceito de Pitágoras, surge a escala pentatônica. Não sei se pode dar até um exemplo aí, Marquinhos. Ela é parecida um pouco com a música chinesa mesmo. Ficou bem linear. Vai, por favor. E depois, essa escala, também depois da origem ao blues, né? Que da origem à escala do blues, que vai ser muito importante, que essa também é usada, essa escala, no rock and roll. Ela também é usada no rock and roll, né? E é o mesmo princípio, parte daí. É só uma curiosidade histórica que a gente tá... Só para agregar valor. Isso aí. Então, aí Pitágoras, da ideia de Pitágoras, dessa separação de uma fração de 2 para 1, surgiu a escala natural que todo mundo conhece, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, essa escala ela tem origem justamente na época da Idade Média, a gente vai falar. Que é a época em que a Igreja Católica dominava. Então, é chamado de período eclesiástico, que foi trazendo essa ideia de adoração dentro da igreja. Então, quem popularizou isso foi já lá na Idade Média. Há muito tempo atrás. E meio que assim, o povo também não sabia muito ler, os cultos eram meio que em latim, então a música servia para transmitir alguma mensagem, né? Também.
Começou só com coral, só uma pessoa chama monofônica, né? Só tem esse tipo de tom, né? E vai evoluindo, e depois até a gente vê que a igreja cria essa padronização desses hinos que a gente contou, né? Que de cada igreja, como é que se chama? É o inário, né? O inário. Então daí que surgiu a ideia, né? Porque antigamente era tudo coral e tal. Aí surgiu a ideia de nada mesmo. Que aí vem do órgão, e depois Isso. é tudo baseado no órgão. Já viu aquelas igrejas bem antigas, com aquele órgãozinho. Começou e daí começa a escala natural. Que a gente conhece, quase todas as músicas que a gente conhece é usado ela. Então, a gente já tinha comentado aí no período da Idade Média, e lá em 1500 e alguma coisa, o Martim Lutero, 1517, que ele faz a reforma, mas foi depois, eu não sei a data certa, então é alguma coisa, 1500 alguma coisa, ele começa a investir na música dentro da igreja reformada, na igreja protestante, né? Reformada é outro tipo de igreja, mas a igreja protestante, ele começa a investir em música, até porque realmente, como já foi citado, o povo ainda não sabia ler, então eles não tinham como pegar a Bíblia e ter o conhecimento. A Bíblia também não era tão fácil de ser, não era tão acessível assim. Depois, a música é fácil de você guardar. Então, é muito mais fácil você guardar a letra de uma música do que você guardar um texto na cabeça. E aí ele começa a investir na música. Teve até alguns autores clássicos muito famosos que ajudaram ele na época, agora eu não lembro o nome deles, porque eu troco o nome de todos, mas isso foi bom, e logo depois, como a reforma protestante trouxe também de volta a ideia de que nós temos o sacerdócio universal. Então, todo cristão, ele é um sacerdote que pode adorar a Deus, inclusive no templo. Então, quando ele começa a abrir espaço para as pessoas, né, a reforma protestante começa a abrir espaço para as pessoas irem no púlpito de uma igreja, cantar e falar, as pessoas começaram a buscar aprender melhor a música, a saber cantar mais. E aí começou a buscar também as técnicas. Aí agora a gente entra na parte que é o poder que a música tem, né? Por que, né, Martim Lutero queria tanto isso, né? A gente ia naquela parte do poder, né, Maurício? É, isso mesmo. Importante que a gente notar é que a música dentro da história cristã, assim como louvor a Deus, ela tem vários aspectos, e no livro de 2 Reis, no capítulo 3, no verso 15, fala ali onde Eliseu foi passar ali, os 3 reis procuram Eliseu para ele passar como se fosse uma mensagem de Deus, ele consultasse a Deus o que eles fariam, porque o rei de Moabe ali estava atrás deles. Então a gente vê que ele manda chamar os músicos, e quando ele manda chamar o músico, que ele vai começar a tocar, só no tinir ali as cordas, só no vibrar, Deus toca com a sua mão e já passa a mensagem para eles, a qual era para eles abrir, coisas que viria muita chuva, porque eles estavam passando ali um período de seca, nessa trajetória ali de fuga de Moabe, onde eles estavam vivendo ali. E a gente vê que a música aqui ela tem um sentido até espiritual, que hoje na igreja, como a gente está falando mais de hoje, a música às vezes ela traz um sentido espiritual, ela abre o coração das pessoas para a palavra que será dita ali por Deus ou pelo profeta de Deus ali, ela já abriu o coração. E Eliseu, que ele não queria nem falar com aqueles reis, mas aí ele fala por causa do rei Josafá, rei de Judá, que não olharia para ti, mas por causa dele, se ele não respeitasse a presença, ele não olharia para os reis que foram ali pedir. Mas como ele respeitava a presença, ele aceitou aquilo ali e pediu o tocador. Então, tipo, era como se ele estivesse ali, talvez até um pouco nervoso, e ele pediu aquela música para acalmar o espírito dele ali e para que ele se acalmasse e que Deus falasse com ele através até da música, Deus viesse falar com ele. E foi o que aconteceu aqui. E hoje, nos dias, assim, depois da reforma protestante para cá, com o desenvolvimento da música, a gente vê muito esse contexto, até um pouco desse contexto nos dias atuais. Às vezes a pessoa vai para a igreja e ela acaba ali tendo uma transformação, às vezes, na música,
no louvor ali antes um pouco do culto, para depois, tipo uma preparação mesmo para receber a palavra. Até às vezes uma mensagem, quando a gente está pregando, fazendo alguma coisa, às vezes um solozinho já dá aquela... Você sente que as pessoas estão mais sensíveis através da música, e como o Matheus tinha dito que a música ela tem um sentido meio que universal, a comunicação da música entre as pessoas que estão ouvindo a mensagem e ouvindo essa música, ela acaba fazendo a próprio pregador. Alguns não gostam, claro, não são todos, mas alguns pregadores acabam tendo uma desenvoltura maior e tendo uma facilidade maior de falar sobre o assunto ali, e acabam transmitindo melhor sua palavra através do solo musical que está passando. Então a gente vê que essa música ela tem um sentido espiritual também. A música, ela vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então, mas apesar disso, né, esse texto ele diz Deus habita no meio dos louvores. Mas a música que toca o meu coração e permite que eu abra o meu coração. Eu até dei esse exemplo, né, em off, quando a gente estava debatendo a pauta, que você pega hoje dois tipos de igreja que estão em evidência. Você tem as igrejas pentecostais e tem as igrejas worships, né, que estão bem em evidência hoje. Ambas as músicas são diferentes. O estilo musical dessas igrejas são bem diferentes, mas ambas levam a um sentimento nas pessoas. Meio que elas abrem as portas dos corações. A pessoa fica mais sensível à presença de Deus. E essa questão da música, no fundo até das pregações, se você está ouvindo esse podcast e assim tentar em algum momento parar de ouvir a nossa voz, você vai ouvir uma música no fundo. Por quê? Porque a gente coloca a música no fundo para criar um clima, criar um ambiente. E até para quando há um momento ali de silêncio, você não ficar, um silêncio das nossas vozes, você não ficar ouvindo o silêncio de fato. E isso pega uma novela, pega uma série, pega um filme, e aí você vai ver que eles investem na música para criar um ambiente. Eu sei quando que vai fazer alguma mudança no filme por causa da música. Eu já sei que o vilão vai aparecer por causa da música. Eu sei que vai ter ali, o Capitão América vai pegar o martelo por causa da música. Então, a música tem muito esse detalhe de criar um ambiente. E quando o filme, muitas das vezes um filme é muito bom, mas se a sonoridade dele, as músicas dele forem ruins, a história parece que não foi tão boa assim. Um exemplo disso é o filme de terror, né? Eu vi uma vez um documentário que o rapaz falou que o que faz o filme de terror são as músicas. Porque se botar a cena de terror, não tiver aquela música de suspense, não levar a pessoa com medo, aquela música aquela música que deixa a pessoa num estado ali de medo extremo, não tem lógica o filme. Um exemplo é o Hitchcock, né? O gênio lá do suspense. Aquela cena do Psicose, que o cara vai e assassina a mulher dentro do chuveiro. Uhum. Tira a música e vê se vai ter o mesmo efeito a cena. E bota a música de criança pra tocar. Bota a Pantera Cor-de-Rosa. Não, bota ali embaixo lá. Dança do Pinguim. Bota a Pantera Cor-de-Rosa, coloca um 007. Não tem mais. Vai dar outro sentido totalmente. Uma criança que já nasceu, já bota viu Pantera Cor-de-Rosa que nem eu, beleza. Coloca lá. Entendeu? Agora, se for uma criança que nasceu ontem, tipo assim, ele vai achar que é 007. Então, por causa daquela música, eu escolho dele. Eu vou cantar comigo? Não canta comigo. Mas tu vê também grandes franquias. Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, tem vários. As grandes franquias, tudo tem uma música característica. De Sims, o que dá o ápice de seus Sims? Por causa disso. É a música. Você já sabe de onde Você já sabe. Pode ver? Não estar olhando pra televisão, mas sua... Pô, que bacana. As empresas também investem nisso. Se eu fizer plim, plim, muita gente vai saber de que empresa eu tô falando. Então, tem esse lance, né? Tem todo esse aparato aí. Entendeu? Interessante também que a gente às vezes tá...
A gente às vezes tá ouvindo uma música internacional, a gente nem sabe o que tá falando. Mas só pela música a pessoa já se empolga e nem vai. A música tem esse interessante, essa comunicação que te traz às vezes uma emoção que a música nem tá falando daquele assunto, mas tu fica emocionado às vezes só no som da música, pensando naquele assunto ali, e às vezes a música tá falando até o contrário, mas a música tem esse poder, é interessante. O que inspirava muita gente, ainda inspira, é o... já morreu, né? É o Elvis Presley. As músicas que o cara tocava, maluco, as mulheres se apaixonavam, e às vezes ele não estava fazendo praticamente nada, mas a música, aquela coisa, levar as pessoas a ficar mais apaixonadas, entendeu? O Roberto Carlos, ele estava na vanguarda, na Jovem Guarda, mas ele ganhou a fama que ganhou depois que ele começa a cantar música romântica, né? Porque aí começou a associar a música dele a momentos especiais na vida da pessoa, e isso perdura por muito tempo. Eu vi uma vez uma entrevista do Gustavo Lima, e ele dizendo que um dia recebeu o conselho de um cantor, agora não lembro qual, mas um cantor famoso, não lembro qual cantor, que virou e falou: tuas músicas são legais, mas enquanto tu cantar música só para festa, tu vai ter fama só por um ano. Quando tu cantar música romântica, aí tu vai entrar na história da vida de alguém. Então, isso é um fato, né? Existem músicas que vão nos remeter a uma época. Se eu colocasse agora aqui o fundo da música do Mario Bros, provavelmente alguém voltaria na época lá da infância. Se eu colocar a música do Sonic aqui, eu vou voltar na minha infância. Teve uma vez que eu estava num lugar e escutei só o barulhinho quando o Sonic pega as argolinhas. Me voltou na mente na hora, eu jogando. Então o que a gente vê é uma coisa muito mais do que a música, é algo psicológico. São os sons, né? Só o som. Entrou dentro da mente, é algo que automaticamente ativa a sua memória como daquele lugar, como se você estivesse lá vivendo aquele momento todo que você viveu. Isso. É algo espiritual, é algo que... É porque a memória ela foi formada junto com a música. Isso. Se você pegar e fazer um teste, for numa viagem para um lugar diferente, escutar uma música nova, você sempre quando escutar aquela música, você vai lembrar. Porque a memória funciona disso, ela não é só memória visual, ela é a mistura de tudo. O cheiro também é uma memória muito forte, a música também é. Então a memória ela é formada assim, de todo o conjunto. Da rodoviária, geralmente a gente não tem uma memória muito boa. Sim. Mas se a gente for num restaurante chique, legal, vai ter uma memória legal. Então tudo isso... Aí tu olha que tipo de música que eles botam lá, música ambiente, que tipo de música. Aí tu vai na rodoviária, que tipo de música ambiente tem lá. Os bêbados cantando pra você. Tá batendo calata assim no chão. Assim. Então tudo isso é interessante também sobre falar de tipo de música, até dentro da igreja mesmo também. Hoje ele tem vários estilos de música, foi falado sobre worship e sobre a igreja pentecostal, mas tem pessoas que elas acham que, tipo, dentro da igreja, só porque eu gosto de um tipo de música, então se toca outro tipo de música, aquela música não provém de Deus. É interessante a gente reparar a música bíblica, que ela não vem te falando qual o ritmo que Deus criou, só vem falando sobre a música. Então você vai ver que Deus criou a música e a partir dali é você que tem que ter a sua criatividade e criar o ritmo, desde que você, tipo assim, no caso do louvor, esteja louvando a Deus, né? Então percebe que se eu vou numa igreja que tem esse tipo de louvor, se outra pessoa vai ali e canta, igual o exemplo, vamos botar que uma pessoa cante rock, outro sertanejo. Se eu sou adepto do sertanejo, talvez eu vou achar assim, mas aquele rock lá, aquilo não é de Deus. Mas não é isso, é porque as pessoas têm aquele preconceito de que outro estilo de música diferente não provém de Deus. Mas ali entra o contexto, o caso do contexto. Porque se o contexto estiver adorando a Deus, não importa o ritmo. O ritmo é livre. Para ser mais específico, basicamente o que acontece é o seguinte, é a mesma coisa, gente. Realmente a pessoa que é cristão, se falar que o outro é espírita, ele, Deus me livre, não. A pessoa não... Só está generalizando também, né? Eu estou generalizando, não é todo cristão. Mas a maioria, dar um exemplo. Mas a maioria deles,
ao invés de respeitar e querer aprender como que funciona, como que é, não. Já logo já vai repreendendo. É a diferença que a pessoa tem de não querer conhecer a religião do outro. E Então, na no, música é a sentido, mesma no coisa. sentido literal da palavra de ignorar, né? Isso. Ignorância de ignorar. A pessoa não Ignorar. quer saber sobre. Isso. No caso, ele é ignorante. Ele sabe, não, a minha religião é a certa, pronto. Mas esse assunto também da música, quando a gente vai olhar a história da música evangélica no Brasil, tem muito desse detalhe, que geralmente a gente importa o estilo musical, a gente não pega o que tem daqui. E lá no princípio, os missionários que vinham para o Brasil, alguns impunham e outros só tinham preguiça também de vamos tentar fazer a musicalidade do lugar. E um exemplo, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, ela conseguiu expandir muito. Ela aderiu ao estilo musical da época que era no Brasil. Se a gente pegar a harpa cristã, a harpa cristã mesmo, não. A harpa cristã, vai ver que o estilo musical da harpa é diferente de um hinos e cânticos, que é da Casa de Ação e que foi formado na Europa. Isso é da Inglaterra. Ou da Igreja Batista, né, que é o cantor cristão também. Então a gente vai ver essa diferença. A Assembleia de Deus conseguiu alcançar as pessoas pelo louvor. Por quê? Porque tocava o louvor que era da cultura daquela pessoa. Algumas têm até algumas nuances do forró lá, da música nordestina. Porque o brasileiro ele aderiu a essa parada, né? Do chorinho, tanto que o pandeiro foi inventado aqui. Pô, mas assim, legal, sempre teve um preconceito da igreja quando a gente utiliza a nossa cultura própria. Principalmente. Vai dizer que não é de Deus. Vai falar que é do por exemplo, candomblé. quando é de origem africana, de tambor. Vai falar que é do candomblé. Então, Meio que é coisa do demônio. Não sei o quê. A gente estava até comentando em off, nos bastidores, de quando o Luiz Carvalho colocou pela primeira vez um cantor evangélico no Brasil, colocou um violão num disco. E ele foi escorraçado. Teve pastor que pegou o disco dele, quebrou no púlpito e falou: isso daqui é música do diabo. Por quê? Porque o violão era característico de instrumento da boêmia. Da boemia, né? Da Califórnia. Era instrumento da noite. Então eles diziam: não, você está usando um instrumento do diabo. Não pode. Até que depois ele lançou um disco que era o violão convertido. O violão convertido. Mas assim, o porquê disso? O preconceito é dizer, não, isso, como ninguém nunca tocou nesse estilo ou com esse instrumento, isso é do diabo. Mas não, você pode converter aquilo que o Luiz Carvalho fez, desde que você use aquilo para adorar a Deus. Um exemplo disso é o funk. Muitas das pessoas criticam o funk. Um dos pontos que a gente quer abordar. Mas é o que tá chegando. Mas é o que tá. A galera tá melhor chegando no coração das pessoas. Que é uma batida, contagia, é assim, é assado. É errado? Não. Sertanejo. É errado? Também não. Não é. Mas tudo depende de para quê, como você tá fazendo e para quem você tá fazendo. Então tudo depende disso. Igual a gente falou, que tá ligado muito com a memória, se você traz um ritmo que é mais familiar para a pessoa, ela vai se identificar mais fácil e pegar melhor esses hinos, né, para ela, assim, para. E se houvesse de fato um ritmo musical que Deus pegasse, não, eu só aceito esse ritmo musical como adoração, teria que estar na Bíblia. Teria lá partitura, carta da partitura. Né, tá lá. Aí foi lá o pessoal de Salmos que não, esse daqui é só de partitura, é do jeito que você tem que cantar o salmo. Isso. Lembrando da partitura, voltando um pouquinho lá em Pitágoras, aí depois que ele separou isso tudo, aí que veio a ideia da partitura. Porque eles começaram a bater de qualquer jeito. Não, isso aqui não é assim. Tem que ter uma obra que alguém pega aquilo, poxa, olha que papel legal. Não, tem que ter ali as notas musicais. Aí veio essa ideia da partitura, para outra pessoa pegar e ler. Poxa, tem música aqui, dá para me tocar. Então a maneira de todo mundo escrever a música. Isso, a maneira de escrever a música. Que a música é como uma fala. Tu vê com a evolução das décadas, aí eu tava até, a gente veio ouvindo um outro podcast aí, e ele justamente foi contando que a cada 10 anos a gente importava a cultura americana, que era muito forte, que deu origem aqui, né, que começou com o protestantismo, veio de influência de fora, então o que era considerado correto, entre aspas, é o que vem de fora, não essa localidade. Então, a cada 10 anos, a gente pegava bandas americanas e traduzia pra gente a mesma música. Até hoje em dia, a gente... Esse dia eu ainda estava vendo um meme
colocaram lá, escreveram, cantor gospel brasileiro, com um caderninho abaixado e esperando, aí dizendo assim, estou esperando a Hilson lançar um hino novo para só traduzir. Porque às vezes é não querer produzir um conteúdo, um estilo musical do lugar, da nossa cultura. O brasileiro ele tem muito potencial, mas ele também tem muita mediocridade. Então ele tem que buscar coisa nova. Bela história de ser colono. É ser colono, mas a gente continua, né? Eu não sei se é um fato real, mas eu já ouvi até de pessoas bem conceituadas sobre história, que quando veio lá a comitiva real, né, trazendo lá de Portugal, fugindo de Napoleão, veio para o Brasil, teve uma peste de piolho. Então as mulheres tiveram que raspar a cabeça. E elas chegaram no Rio de Janeiro de cabeça raspada, as europeias. As brasileiras viram aquilo e falaram, é a moda europeia raspar a cabeça. Vamos raspar a cabeça também. E aí rasparam. Meio que assim, não, se os outros estão fazendo é porque é isso daí. E às vezes nem é o melhor que tem, né? Ainda mais a gente, cultura rica. Tem muita influência de várias etnias, de várias culturas, né? A gente era para ter a cultura mais rica. E a gente era para aproveitar mais isso. Então a gente começa a perceber essa padronização da música gospel, né, o worship. E eu estava até fazendo uma pesquisa em casa mesmo. Eu peguei uma seleção, peguei 13 músicos mais tocados lá no aplicativo lá de música, peguei a playlist mais tocadas do gospel. E eu percebi que é quase tudo igual. Eu peguei de 13 músicos, 7 delas eu consegui tirar com a mesma sequência de notas. E todas essas 3 eu tirei com as mesmas 4 notas. Então, tu vê, assim, um empobrecimento nesse sentido, né? É aquela velha preguiça. Eu já tinha visto falar, na época que saiu aquele Aí Se Eu Te Pego, que as gravadoras e os produtores, eles pegaram e começaram a ver padrões das músicas que faziam sucesso. E a do Michel Teló, ela tinha perfeitamente isso. E aí eu acho que também acaba migrando para a música gospel, né? Que eles começam a olhar os padrões, pegam, não, isso aqui está dando certo, a gente vai fazer só isso. Não tenta investir numa musicalidade nova, né? Em algo inspirado e novo, né? Por isso que a Garota de Ipanema, né? Com a música mais famosa do Brasil, foi Tom Jobim e o Vinícius de Moraes que gravaram, deu tanta repercussão, porque foi aquela música bem trabalhada, aqueles acordes bem encaixados, aquela letra, entendeu? Que é o que você não vê hoje em dia. Atualmente. Às vezes você tem, sim, mas não tá popular. O que tá popular é esse tipo de música. E você vê que tem uma certa escolha de acordes, que normalmente são os mesmos, e é muito fácil tocar. E quem toca o chip, quem não toca o chip consegue tocar o chip, quem só toca o chip não toca outro tipo de estilo de música. Você não tem aquela nota quebrada, né? Aquela sétima, não sei o que, 11ª. Então acho que também pode ser considerado um tipo de preguiça, não sei, porque é um ponto positivo, porque é mais fácil do músico tá começando a tocar esse tipo de música. São 4 notas, você vai lá, toca várias músicas. Mas você não desenvolve tanto música, não desenvolve tanta cultura, a parte artística fica bem fraca. O grupo de louvor, a maioria dos grupos de louvor, hoje em dia a gente não vê cantando música do grupo Logos, por exemplo, que é um estilo de música um pouco mais específico. E é difícil, é uma música mais trabalhada. Então hoje em dia a gente vê muito aquele negócio. Achei bonito, achei legal. É simples e vamos colocar para frente, entendeu? As pessoas hoje não fazem uma música trabalhada, elas querem só pegar aquilo. Tem o preconceito cultural, que a gente pode analisar também, né? Que hoje a gente não vê tanta influência da cultura africana, embora praticamente a África colonizou o Brasil, pode botar, a maioria, né? Em questão de. Se a gente também for ver a maioria das igrejas, né? Porque a população brasileira, a maior parte, é parda ou negra. A igreja evangélica também tem essa representatividade e muitos vieram de uma cultura já, né? Se converteram, antes eles tinham um estilo musical e muitos acabam também convertendo o estilo musical, ao invés de ir
Assim, eles abandonam, não convertem. Eles abandonam o estilo musical ao invés de aproveitar aquela bagagem que eles já têm para produzir música para Deus com aquela roupagem. Porque o estilo musical do pessoal da África, né, é aquele estilo Que entre aspas, isso é coisa do bicho lá, né? Isso só que leva as pessoas a se remexer. É. Leva a emoção às pessoas. E hoje a gente vê que assim, muitas igrejas, elas ainda têm um pouco disso, mas a gente vê também que está se perdendo. As pessoas estão esquecendo um pouco disso. E isso é muito no Brasil, né? Se a gente for na África, eles vão tocar música para Deus com estilo africano. É uma coisa de brasileiro mesmo, né? Tu vê que praticamente todos os países adotam a cultura local. Se for numa igreja na América Central, provavelmente eles vão ter músicas latinas. Instrumentos locais. E vão dançar. Eu ouvi dizer da igreja lá que as pessoas tinham que levar muda de roupa para trocar, de tanto que eles soavam dançando durante o culto. Então, eles não jogam fora a sua cultura. É uma coisa bem engraçada, né? Porque se a gente for ver lá na Constituição, aí diz, não, o Estado ele é laico, que é isso e aquilo outro. Mas é cheio de preconceito com pessoas. Eles não adotam a própria cultura que é no Brasil. Começou a dançar, isso aí não. Aí vem um cristão, aí fala que o lugar não concorda muito com a opção do outro, com a opção religiosa do outro. Aí vem o católico. Aí geram grandes problemas. A gente sabe que não é todo cristão também. Não vamos a gente falou do toque, né? Mas a letra também. A letra é muito simples, é muito fácil de absorver. Que a gente falou no começo, Huckmark. Aí tu vai lá no não sei o que, Paul Sartre, não sei o que. Aí, tu tem que fazer uma pesquisa para entender, né? Se tu não eu já vi gente falando, não, essa música não é cristã. Aí eu já tinha lido a letra, eu falei, não, eu acho que é. Mas eu vou pesquisar direitinho. Assim, não eu acho que a pessoa talvez pode ter usado mais palavras. Não é música litúrgica, não é música para culto. De fato, as músicas do Marcos Almeida não são muito música para cantar em culto, mas são cristãs, né? A gente vê aí também os Arrai, que são poesia. Dá um trabalho você interpretar o que ele quer dizer, o que ele está querendo dizer com a música também. Então, tem todo um aparato ali, né? Tem toda uma história ali. Não é simplesmente uma música. Não. Uma música vai complementando a outra, porque isso é uma história que eles estão montando. Estão montando um simples CD. Estão montando uma história ali, entendeu? Mas a gente não tá também. Senão vai achar que a gente é inimigo do worship. Não. É um estilo, tudo bem, mas a gente também tem que estar aberto às outras também. Isso daqui é crítica construtiva. Crítica construtiva. É aquela que a gente ouve, não gosta muito não, mas entende que é pra melhorar, né? Ou a facilidade, por exemplo, né? Para quem está começando é excelente. Né? Não, e para as igrejas, a gente pode tirar lição da nossa igreja mesmo. Né? Eu, Marcos Antônio e o Maurício. Graças a Deus, a nossa igreja tem o Marcos Antônio e o Maurício que sabem tocar violão. Mas a nossa igreja, por ser pequena, uma boa parte da história dela até hoje, a gente passou a ser instrumentista. Mas se tivesse alguém lá aprendendo a tocar um violão, o worship já seria um caminho muito mais fácil de começar ali, a já tocar dentro da igreja. E talvez e aí tem a facilidade também de assimilar a letra, como já foi comentado. Então muitas pessoas que estão chegando na igreja conseguem já aprender a letra e cantar junto. Tem essa facilidade. E também a gente vê, tipo assim, eu pego o exemplo de uma criança, né? Quando ela vai para a escola, chegar lá, o professor nunca vai ensinar ela a ler um texto todo de primeira. Não, primeiro vai começar. Gravou? Cá, que aqui. E vai assim. Então, para a pessoa que é novo convertido e para a pessoa que está aprendendo a tocar, facilita. Facilita. Ela é emocionante, leva a adoração. Acredito que ela tem esse poder. O estilo de acorde dela é simples, mas ela te leva a refletir. Isso, porque o importante não é o acorde, o importante é a mensagem que a música tem que te dar. Ela te deixa num ambiente. Isso, ela deixa no clima. Ela te deixa num clima mais confortável para adoração. E também aquela música fica presa dentro da tua mente, porque toda hora, por mais que você não preste atenção numa palavra, numa coisa, mas aquela música entrou, pronto, acabou. Entendeu? Fica aquela coisa na tua cabeça, poxa, é mesmo, olha. Entendeu? Mas aí a gente deixa a dica aí, tentar procurar esse pessoal aí que
tem um aprofundamento maior, né? Que esses caras também podiam vir eles podiam ficar mais famosos, né? Por exemplo, porque principalmente a gente que é mais velho já dentro da igreja, né? Tentar absorver um tipo desse músico que a gente aprende muito. Por exemplo, os Arraiz, o Marcos Almeida, eu aprendi muita coisa com eles que eu nem questionava antes e eu achei muito interessante. Acho interessante buscar esse tipo de... Eu sou grato o caminho que veio, né, o Marcos Almeida. Eu conheci a obra do Marcos Almeida. Sou grato, foi através do Alex, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele tem um projeto lá do Balai e ele é o produtor do Preto no Branco. Eu conheci o Marcos Almeida e os Arraiz através de um programa que ele tinha. Então, eu sou grato, porque eu descobri músicas muito interessantes ali. Conteúdo valioso para mim em momentos que foram muito difíceis. Algumas músicas do Marcos Almeida me ajudaram muito em momentos que eu estava precisando ali de ganhar força para conseguir. E eu acho legal isso porque é o seguinte, tem música que a gente tem que buscar o significado. Eu acho legal porque não adianta nada é a mesma coisa de eu ir para a escola e chegar lá e não prestar atenção na matéria. Uma música que não me leva a pensar. Então, uma música que não me leva a pensar, uma música que eu não aprendo nada com ela, então não faz sentido também eu ouvir. Se ela não me influencia em nada, não faz sentido eu ouvir. Então, muitas pessoas hoje estão ouvindo por ouvir. E não prestam atenção na mensagem que aquela música traz. É isso que a gente usa a música, vai lá na casa, né? Tá música. Aí às vezes tá jogando, tá escutando música. E às vezes a gente não acaba prestando atenção tanto na letra do que o autor que transmitiu. E às vezes, tipo assim, a maioria dos autores que compõem músicas, eles querem expressar algum sentimento que teve ou que vão ter naquela música. Ou algo que eles aprenderam, ou experiência do tipo. Então, aquilo tem que ter um significado. Mas a gente tem que buscar aquele significado. Eu estava vendo uma entrevista do Paulo César Baruch, e ele falando que ele enxerga que Deus, quando quer que ele faça uma música de determinado assunto, vai levando ele a estudar sobre determinado assunto ou ter alguma experiência na vida que influencie ele a isso. E eu também, eu tiro isso para mim. Eu prego, não canto nada, não toco, não produzo música nenhuma, mas eu prego aquilo que Deus está falando comigo. E eu acho que esse é um caminho interessante. E quando a gente pega para estudar, a gente vai descobrir muita coisa por trás da letra. Um grande exemplo é quando a gente vai fazer um sermão para poder trazer uma palavra na igreja. Quando a gente se prepara ali, é o quê? A gente se prepara, a gente estuda, a gente pesquisa sobre o que a gente quer falar, só que primeiro Deus ele nos mostra que a gente tem que falar. Então, tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Então a gente pode resumir que a música é igual a palavra da Bíblia, né? Que fala que a gente começa a beber, né? Pouca coisa, né? Só um leite já sustenta. E chega um ponto que tem que pesquisar outro tipo de música também. É igual a palavra da Bíblia também. Você vai começando a pegar alimentos mais pesados, mais fortes. Ele vai dar um mocotó com uma criança de 8 meses. Então, assim, a gente pode dizer que, graças a Deus, tem uma variedade de música na língua portuguesa, né, brasileira. Tem uma variedade de música. Está em grande quantidade músicas fáceis atualmente, o leite, mas ao desenvolver você tem que caçar mesmo ali algumas mais pesadas, alguns alimentos mais brutos que vão dar um alimento mais sustentável assim à sua vida. Esse podcast foi editado pela Altin Soluções.